Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E hoje nós temos um tema especial, que é falar um pouco sobre o legado do Ho'oponopono para os seus, né? Porque a gente sempre escuta a fórmula do Ho'oponopono como uma fórmula individual. E na verdade a fórmula do Ho'oponopono é uma fórmula na construção familiar, naquele momento onde que a gente vai utilizar o Ho'oponopono para alinhar as nossas relações dentro da família, ajustar, equilibrar, eliminar aquilo que nos impede de unir-se, dos erros constantes. O Ho'oponopono é isso. E nós temos um legado deixado pelo Ho'oponopono, que é natural que nós passemos aos nossos filhos. Inclusive, esse vídeo foi dividido em duas etapas. Essa primeira etapa, onde eu falo de algumas questões, de algumas lições importantes que o Ho'oponopono deve ser passado para os nossos filhos. Esse é um vídeo para os seus filhos, mas basicamente para você. E o segundo vídeo é um vídeo construcional, de algumas coisas extremamente importantes também a respeito desse tema. O que será que o Ho'oponopono deve deixar para mim, para que eu passe para os meus filhos? Imagina o seguinte, imagina aquela prova de 1.500 metros, onde a gente passa aquele bastão, né? Então você sai correndo, né? E chega uma hora que você tem que passar o bastão para os teus filhos, né? E os teus filhos vão fazer essa corrida e vão passar para os filhos deles. Essa é a nossa marca, é a nossa mensagem que fica aqui. Como nada é permanente no mundo, nós estamos de passagem. Da mesma maneira que chegou o momento aqui de estarmos aqui, a nossa chegada, a entrada nesse trem chamado vida, obviamente vai chegar um momento que nós vamos sair desse trem. E vamos deixar algumas coisas para o trem que segue. Isso é importante. Essa mensagem da vida, né, dos nossos exemplos é fundamental. Quem serão os agraciados com isso? Os nossos filhos. Então, o que o Ho'oponopono nos oferta? A primeira lição que nos oferta é o seguinte. Explicar para os nossos filhos, seja de qualquer idade, só a maneira que muda, né? Tem um filho de 5 anos, 10, 15... A única coisa que muda é a maneira de você ensinar isso aos seus filhos. E a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade ele mostra o seguinte, cada coisa que eu planto, cada ação, tem uma consequência. Isso a gente precisa explicar para os nossos filhos. Não existe uma consequência punitiva, não existe a punição. A psicofilosofia havaiana já nos mostra essa característica. Característica que está inclusive bem com a vida, reconhecer o seu papel de autorresponsabilidade. Ou seja, se eu fizer alguma atitude na minha vida, eu vou colher ela da mesma forma. Então mostrar aos nossos filhos, né? Eu lembro, minha filha quando pequena, pegava uma semente, falou assim, vamos plantar aqui essa semente com o papai. Olha filha, aqui tem uma árvore. É mesmo papai, aí tem uma árvore? Tem uma árvore, está aqui dentro, na semente. Só que ela demora um tempo para crescer. Tudo na vida demora um tempo para crescer. Não cresce imediatamente. Para você crescer, você tem que colocar aguinha. Tem que colocar o adubo. E é o que eu sempre falo nos vídeos para os adultos. E eu mostrava para ela, vamos plantar onde? Essa terra dura? Não, terra dura não pode. Tem que ser uma terra boa. Então você tem que escolher direitinho onde você vai plantar as coisas. Vou plantar aqui, ó. Põe a sementinha. Cubro ela com carinho, então eu dou um carinho, dou uma atenção. E todo dia nós vamos regar. Então quando sai o brotinho, aí ela olhava e falava, papai, está saindo brotinho. E exatamente, ela está começando a crescer. Vai virar uma árvore gigante, aquela árvore que nós vimos lá, gigante. Mas eu preciso cuidar todo dia. Então explicar para os nossos filhos, para os adolescentes, que cada ação tem uma reação. Se eu não faço nada, eu não colho nada. Então, às vezes um filho, por exemplo, tem preguiça. Então explicar para ele, filho, preguiça não vai adiantar nada na tua vida, né? Porque se você tem preguiça, você não consegue nada. É uma ação e uma reação. É muito mais fácil você explicar dessa forma do que explicar para ele que existe uma coisa mágica no mundo, que ele fala algumas palavras e as coisas vão se aparecer assim na frente dele. Pois você quer um celular? Faz Ho'oponopono, aparece o celular. Não é assim que funciona e não é assim que você vai explicar para o teu filho. Tua responsabilidade é explicar para o teu filho aquilo que você experienciou na tua vida. Experienciar na nossa vida significa que nós vamos construir algo. Então,
Mostrar para ele, seja qual a idade, a forma muda. Só isso. Somos responsáveis. Então, se eu vou falar uma palavra dura com alguém, perceba, se eu falo uma palavra dura com alguém, aquela pessoa fica triste. Quem foi o responsável? Eu falei aquela palavra dura, então não poderia ter falado. Então, explico para ele coisas essenciais da nossa vida, em cada idade, com exemplos variados, né? Você tem isso à disposição aí no seu canal, né? No YouTube você vê várias historinhas infantis. Na vida mais adulta, né, na adolescência, você tem exemplos que você pode mostrar para os seus filhos sobre a autorresponsabilidade. Fez, tem consequências. A vida é assim, ponto final. Hoje o que a gente vive, né? A gente vê jovens, né, extremamente despreparados. Por quê? Porque acredito que o pai, a mãe vai dar tudo para eles, que não precisa trabalhar, que eles se enfiam dentro do quarto e ficam lá, e os pais acabam sendo coniventes com essa situação. Por quê? Porque muitas vezes não entende que há necessidade de passar essa estrutura que ela aprendeu do Ho'oponopono, da vida mesmo, para os seus filhos. Quando seu filho sai despreparado daqui, ele vai no emprego, tem 50 preparados. Então tem uma competição lá fora. Quando seu filho vai fazer um vestibular na faculdade, ele chega lá no vestibular, não passou. Será que vai dar depressão porque não passou? Muita gente dá depressão. Muita gente não conseguiu o concurso, fala que está com depressão. Muita gente foi demitido por falta de qualificação, fala que está com depressão. Espera aí, se o mundo é ações e consequências, faltou alguma coisa. Alguém a mais estava preparado. Montar na cabeça dos nossos filhos, aqui na mente, essa realidade é importante. Não como uma fórmula de competição, não, mas como uma forma de eu melhorar-me constantemente. E de eu entender, né, que tudo que eu faço vai ter uma consequência. Isso é muito claro, a vida vai ser assim. Se ele aprende esse fator da autorresponsabilidade, chega um momento na vida dele que ele está amadurecido a ponto de entender que o que ele está hoje colhendo é fruto do que foi ontem. Pode ser sucessos, pode não ser. Explicar também que nas primeiras tentativas, quando não sabemos algo, erramos. Então, são formulazinhas que são necessárias, aprendidas, ensinadas pelo Ho'oponopono. A segunda, quando a gente fala sinto muito, né? Ensinar os nossos filhos a falar sinto muito. A ver que nós erramos. Não precisamos esconder os nossos erros. E é isso que nós fazemos. Nós estimulamos muitas vezes os medos dos nossos filhos. Quando criança, menininha chega, você sabe que menininho, nessa fase de 3, 4, 5 anos, não tem uma coordenação motora que nem nós, né? Inclusive, nós mesmos às vezes fazemos cada coisa que é assim surpreendente. Então, bateu no vasinho, o vasinho caiu no chão, quebrou, é o vasinho da vovó. Meu Deus do céu, e agora? Pego o vasinho, o que eu faço? Então, se eu tenho a consciência do Ho'oponopono, eu explico para ela, ação e reação. Foi sem querer? Foi sem querer, vovó. Sinto muito. Maravilhoso. E aí, vamos lá, vamos plantar em outro vasinho, vamos juntos fazer a coisa certa, mostrar para ela que podemos fazer as coisas certas. Se ela não aprender isso, ela vai pegar esse vasinho, vai pegar os caquinhos e jogar tudo num lugarzinho e esconder. É o que a gente faz. Às vezes a gente esconde, né, com medo. Por que você acha que tem tanta mentira por aí? A mentira é a fórmula de você esconder alguma coisa por insegurança, por medo. Então, quando você para um segundo e começa a explicar para a criança, né, posso falar sinto muito, posso reparar aquilo que eu fiz, tudo cresce, tudo melhora. Tem jeitinho para isso. Um adolescente, o adulto também, encarar a responsabilidade e falar, eu sinto muito, né? Podemos fazer diferente, sentar lá, conversar, dialogar, buscar novas formas de fazer aquilo. Deu errado, pai, deu errado. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer que é certo. Vamos aceitar algumas situações, vamos mudar outras, enfim. Esse diálogo, essa conexão entre pais e filhos é importante. Nós estamos aqui, nossos filhos sempre estarão aqui, e os filhos deles aqui. É uma hierarquia, nós temos que explicar,
ensinar, colaborar, conversar. E a paciência parte de nós, o bem-querer parte de nós, a tolerância parte de nós, explicar o respeito parte de nós. Ho'oponopono é respeito. Respeitar é você ensinar a arte de viver para uma criança. O que é respeitar? Aquele tem uma cor, esse tem outra. Não tem problema, não existe diferença de cores em se tratando de seres humanos. Aquela pessoa é de um jeito, aquela é do outro. Não tem problema, cada ser humano é do seu jeito. A gente precisa entender as diferenças, fazer compreender isso. Então, é importantíssimo, necessário para ser um ser humano melhor. De repente nós estamos lá, né, no perdão. Perdão é falar, por exemplo, para a criancinha, desculpa, sinto muito. É ensinar a se desculpar. É ensinar você chegar e entender que fez alguma coisinha errada. Vamos reformular, vamos melhorar a questão. Então, não esconder, conversar. Para conversar nós temos que ser receptivos, abertos, ensinar o melhor caminho. É construção isso. O Ho'oponopono mostra isso. Se você ensina a criança a perdoar logo cedo, né, você ensina ela a ter um caráter melhor. Muita gente, por exemplo, incentiva as crianças a... Nós estamos perto de um dia cristão aí, uma data importante, que é a Páscoa, e lá tem a Malhação do Judas, né? A Malhação do Judas vai contra todo o ensinamento cristão. Essa é a verdade. Eu não faço nem ideia de como que existe uma prática dessa no meio cristão. Isso daí é como se estivesse eu apoiando o nazismo, né? Porque é você fazer uma coisa contra a humanidade. Então, você bater no Judas, isso não faz sentido. Que tipo de educação que você vai construir numa criança com esse tipo de visão? Então, hoje, se você quer viver uma vida muito melhor, se você quer dar o melhor para os seus filhos, ensinar para eles, né, que a necessidade do perdão, de desculpar-se, de deixar mágoas ir embora, que nós temos que ter mágoas, temos ressentimentos como seres humanos, mas que elas precisam ir embora, não dá para ficar grudado dentro de nós, precisamos desculpar. Então, essa fórmula do Ho'oponopono traz paz para nós, para os nossos filhos. E mais, né? Aprender os nossos filhos a amar. Isso é importantíssimo, né? Amar é respeitar cada coisa. Respeitar o animalzinho, respeitar a comida que come, respeitar o universo que nós vivemos. Papelzinho, nada de papelzinho no chão, nada de latinha jogada no chão. Sabe, eu acho que se a gente começa a ensinar para os nossos a ter uma educação quase que espiritual melhor, com comportamentos bons, porque quando a gente fala espiritual, não é só isso daqui não. Muita gente acha que espiritual é isso, né? Ficar rezando e pedindo, rezando e pedindo, rezando e pedindo. Isso não é espiritual. Espiritual é você ter comportamento bom. Comportamento bom é você criar uma moral boa. Moral é o que é certo e o que é errado. Jogar o papel no chão é errado. Você não está contribuindo, não está amando o teu planeta. Machucar um animalzinho é errado. Pegar um gatinho e não dar de comer para ele é falta de responsabilidade. Eu me lembro, né? Quando criança, chega a filhinha, filhinho e... Papai, eu quero ter um gatinho. Olha, para ter um gatinho a gente tem que limpar o xixi e o cocô. Todo mundo tem que ajudar. Tem que colocar o jornalzinho, tem que ensinar. Não é só fazer o carinho, nós temos uma responsabilidade. Vamos todo mundo fazer isso? Vamos. Aí pega o gatinho, vai lá, leva para tomar banho, põe a coleirinha. Todo mundo, claro, né? Cria a partir disso uma responsabilidade, uma afetividade maior. Todo mundo está junto participando, faz parte do nosso contexto familiar. São nessas pequenas coisas da vida que nós aprendemos as lições. Se teu filho não sabe algumas coisas, é porque não foi ensinado essas lições para ele. Então precisamos reforçá-las. Então, o respeito. Respeito por regras. Nós vamos falar no segundo vídeo, que é muito importante. Então, é fundamental isso, é o amor. Depois no final agradecer, né? Algo que eu não falei no vídeo, próximo vídeo, e eu vou enfatizar agora, né? Então, agradecer. Nossos filhos têm que ser gratos. Porque se eles se transformarem em pessoas ingratas, o que eles vão se transformar? Pessoas que reclamam muito, não agradecem o que têm,
Então valorizar o que tem. Em geral, nós queremos comprar mais, né? Mais, comprar mais. E não valoriza o que nós temos. As coisas pequenas, sabe? As coisas bem simples. Sabe um final de dia, né? Que você está no sábado e domingo e papai está cansado, trabalhou o dia inteiro, na sexta-feira, durante a semana, mamãe também, que tem os afazeres. Mas por que a gente não pode pegar lá em família, pega um jogo para brincar, todo mundo lá. Vamos agradecer por estar todo mundo junto. Essa é a gratidão, né? Essa é a beleza, é um momento que vai ficar marcado na tua memória. Ou você quer construir memórias que a gente vai ter que limpar toda hora. Então, uma memória boa é todo mundo estar sentado junto. Peguei um jogo de mímica, por exemplo, que é tão divertido, né? Isso daí é espiritualidade. Sem quem falar para mim que não é, eu sinto muito. Mas é. Por quê? Você vai rir. Mas não por diversão, né? Só, né? Porque o riso faz parte da inocência, faz parte de você tirar aquelas pressões de dentro de você. Então é maravilhoso isso em família, né? Então, você tem papai, mamãe, os irmãos, todo mundo aqui fazendo mímica, tentando adivinhar, brincando. Isso é conectivo, lúdico, ensina, aprende, né? Sem criticar, mas elogiando. Então, agradecer por esses momentos excepcionais. E eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas às vezes não dão atenção a isso, né? Você tem filho pequeno? Ah, doutor Paulo, eu tenho filho pequeno, né? Ah, me dá tanta dor de cabeça. Para com isso. Você está fazendo alguma coisa errada. Aproveite os momentos para se divertir com eles também. Porque é um outro momento da nossa vida, né? A gente já se divertiu lá em muitas coisas. Hoje a gente vai se divertir de uma maneira diferente com os nossos. A gente não é mais o eu, a gente é o nós. Essa é a grande diferença. Então você, por exemplo, parar, sentar, assistir um filme, um desenho animado com eles, uma animação. Quanta coisa se aprende, quanta coisa é gostosa, vocês vão rir, vocês vão estar junto. Então, isso daí não tem preço. É um valor inestimável, uma coisa que fica guardada na memória. Eu falo com os meus filhos, às vezes, a gente lembra de coisas de quando era criança. Eu me lembro praticamente, por exemplo, quando andei de bicicleta pela primeira vez, aos meus 9 anos de idade. Eu me lembro quando eu jogava bola com meus 7 anos de idade. Eu me lembro tanta coisinha. Eu me lembro quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu andava na pracinha. Para você ver como memórias boas são incríveis na nossa constituição emocional. Se a gente deixa essas marcas, isso daí, sabe, é o maior ensinamento que nós temos aos nossos. Então, se você tem a capacidade hoje de mostrar para os seus filhos sobre gratidão, agradecer tudo, todos, tudo que chega, não só as coisas maravilhosas, mas aprender que cada situação que nós experienciamos tem uma lição, vamos aprender com ela, vamos agradecer por isso, né? Agradecer pela lição, não pela roupagem, mas pelo conteúdo. Então, começa a perceber que tem tanta coisa que o Ho'oponopono pode trazer para nós e pode levar os nossos filhos, se eu conseguir estreitar esses ensinamentos para ele, de várias formas, né? Eu tenho crianças que chegam aqui no meu canal, tem vários, inclusive, mamãe chegou e falou assim, olha, doutor Paulo, todo dia meu filho, ele faz comigo a oração do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Tem mães que estimulam a cantar, já vi crianças cantando aqui no nosso canal, falando, cantando sobre o Ho'oponopono, sobre a importância de amar, de perdoar, de agradecer, de se responsabilizar. São pessoas, são seres humanos melhores. Muitas vezes as mães falam assim, ai, meu filho é especial, meu filho é o cristal, é o índigo. Mas peraí, porque pensa diferente? Se pensar com gratidão, com amor, com responsabilidade, com perdão no coração, são novos seres humanos. São seres humanos que estão captando a fórmula de viver melhor. E aí, é claro, né, passar essa fórmula para os outros, exercitar isso no mundo, né? A gente precisa disso, né? Aí viveremos melhores, viveremos em mais profunda paz, porque nós vamos estendendo o jardim, a semente, tudo vai se alargando. Mas o que nós temos hoje? Nós temos punição, nós temos medo, enfrentamento, criança não pode se expressar. Então, a gente acabou com a nossa capacidade de reconhecer como que nós éramos quando crianças. Tem gente que fala assim, meu filho é cabeça
dura, meu filho é teimoso. Eu paro e falo assim, como que você era quando criança? A pessoa dá até uma engasgada, né? Dá uma risadinha e dá uma engasgada. Eu era meu filho. Teu filho é você hoje. É isso mesmo. Então, precisamos começar a conectar as peças, expandir os nossos ensinamentos, aquilo que a gente aprende, para os nossos. Se eu fizer isso, construiremos filhos melhores. Nosso maior legado no universo. Essa é a grande proposta. Então, tem autores que falam isso sobre o Ho'oponopono? Olha, eu acredito que não. Eu acho que os autores aí estão preocupados mais a te vender a mágica, né? É te vender aquilo que você quer agora. Porque é assim, né? Você sabe que felicidade é o que você quer agora. Tem muita gente que pensa assim, eu quero prazer instantâneo. É como se fosse um fast food, né? A comida agora, quentinha, saiu aquilo lá, não interessa o que seja. E aí você se usufrui daquele prazer, né? Só que tudo, como todo prazer, é passageiro. E aí você vai para a frustração. Depois vem o prazer de novo. Depois a frustração. Depois o prazer. A frustração. Chega uma hora que você vai perceber que isso daí não faz sentido, né? Que felicidade não é isso. Então, começa a analisar bem que a grande mudança está dentro de nós. A transformação, a estrutura está aqui dentro. É a partir daqui de dentro que você vai alcançar qualquer coisa que você quiser na sua vida, né? E eu talvez acho que eu seja um dos autores aí que tem uma perspectiva diferente em relação ao Ho'oponopono. Nós estamos inclusive fazendo um vídeo diferente para o seu filho. Porque é a partir dele que nós vamos melhorar também. Não só depende de nós exclusivamente, mas depende das nossas sementes. Então logo logo está chegando um vídeo incrível, animado inclusive, né? Estamos fazendo uma surpresa aí, vai chegar no nosso canal, falando inclusive sobre o Ho'oponopono. Musiquinha de Ho'oponopono, entendendo o Ho'oponopono, entendendo sobre gratidão, sobre perdão, sobre amor, responsabilidade, para que eles possam florescer essa ideia, ter uma vida melhor entre os seus. Talvez aquilo que a gente não teve na infância, ou tivemos de uma forma diferente, agora possa ser um pouquinho mais, uma consciência muito mais aberta. Bom, fica aí as lições de hoje, passe para os seus filhos esse legado, aguarda que está saindo o vídeo de número 2, também importantíssimo para você, para os seus filhos, para todos que o cercam. Bem, se você quer participar do nosso Mensagem de Sabedoria, entra no nosso canal lá no WhatsApp e recebe todo dia uma mensagem para mudar aqui, mas também aqui. Mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de sentir. Quando fazemos isso, temos atitudes muito melhores. E aí, a nossa vida muda também. Forte abraço para você, eu encontro você no próximo vídeo. É claro, aloha!